Pessoal, muito boa noite, né? Então é o seguinte, pessoal, essa apresentação de PowerPoint que vai ser dada essa noite é exatamente em cima disso que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então, se por acaso alguém não conseguiu acompanhar no Zoom por algum motivo a aula dessa noite, assistindo esse vídeo, esse vídeo contempla exatamente o que a gente vai falar à noite. Então, a gente vai falar sobre velocidade síncrona e escorregamento. Velocidade síncrona, você já sabe, que é aquela velocidade, né? Velocidade síncrona ali, você já sabe que é a velocidade do campo magnético do estator, certo? Então, ela é a velocidade do giro do campo. Então, aqui diz assim, ó, se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, ou seja, diferente da velocidade do campo girante, o enrolamento do motor corta as linhas de força magnética do campo e, pelas leis do eletromagnetismo, circularão nele correntes induzidas. Ou seja, aqui afirma o seguinte, que o motor de indução trifásica ele nunca gira na mesma rotação do campo girante, do campo magnético. Por quê? Porque se o campo magnético não cortar com as linhas magnéticas o rotor não consegue gerar o seu próprio campo magnético. A gente viu que quando passa um ímã por um fio, ele conduz energia. E quando tu passa energia elétrica, corrente elétrica num fio, ele gera um campo magnético. Então o que acontece? O campo magnético do estator era obrigado a cortar o enrolamento do rotor para que ele possa gerar o seu próprio campo magnético. Então aqui, ó, quanto maior a carga, maior terá que ser o conjugado necessário para acioná-la. Para obter o maior conjugado, terá que ser maior a diferença de velocidade. Ou seja, o conjugado é a força que eu vou aplicar no eixo, no rotor. Então, quanto maior o conjugado, quanto maior a força do rotor, maior o escorregamento, ou seja, mais diferente de rotação vai ser o estator do rotor. O rotor vai rodar um pouco menos do que o estator, certo? Portanto, à medida que a carga aumenta, a rotação do motor diminui. Quando a carga é zero, o motor em vazio, o rotor girará praticamente com a rotação síncrona. Então, o motor de indução trifásica, se eu não tenho carga nenhuma nele, a rotação dele é praticamente a rotação síncrona. Mas a maneira que eu coloco carga, até a carga nominal dele, ele vai ter um escorregamento, ou seja, o rotor vai girar menos do que o campo girante do estator. A diferença entre a velocidade do motor, que é N, do eixo do motor, que é N, e a velocidade síncrona no estator, que é NS, que a gente já sabe, chama-se escorregamento, que pode ser expresso em rotações por minuto, RPM, com a fração da velocidade síncrona, ou como ainda porcentagem dessa. Então o escorregamento, a diferença dele, a diferença que ele aplica em cima do rotor é em porcentagem acima do estator. Por exemplo, o escorregamento desse motor é em tantos por cento. É dado em porcentagem. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, só para relembrar aqui, ó. Então nós temos aqui um estator. Aqui nós temos uma bobina. Esse aqui são onde passam os fios, né? A gente está vendo o motor cortado na transversal. E aqui o rotor gira. Então aqui vai gerar, vamos lá. O estator, o estator aqui, ó, vai gerar um campo magnético, estão vendo? Campo magnético, vou trocar essa imagem aqui para não atrapalhar vocês aqui. Então, vai gerar uma velocidade síncrona aqui, ó. Então aqui são as três fases, ó, RST, RST, RST. Então elas giram aqui, certo? Geram um campo magnético girante. Por exemplo, aqui, ó, campo magnético girante em velocidade síncrona. Por exemplo, um motor de dois polos, ele gira a 3.600. Essa velocidade aqui da externa aqui gira a 3.600. Mas o rotor gira nessa velocidade? Não. Porque essas linhas magnéticas aqui, elas têm que girar, induzir no rotor para que o rotor possa girar. Vamos ver aqui, ó. O rotor, ele tem esse formato aqui, ó. É uma gaiola de esquilo, ó. Ele montado é assim, mas se a gente desmontar ele, ele fica assim. Isso aqui nada mais é do que várias bobinas aqui, ó. Várias bobinas. É de um fio só, mas são bobinas. Então o que acontece? Quando o campo magnético girante externo induz no rotor, quando gira em cima dele,
o rotor, vamos supor, tem norte aqui, o rotor gira norte aqui, certo? Então esse norte atrai esse norte, o sul atrai o sul, o norte atrai o norte, e assim por diante. Só que olha só, se eu não tiver uma rotação externa maior do que a rotação interna, a linha magnética não vai passar aqui. Se os dois girarem ao mesmo tempo, é como se eles estivessem parados, não é? Certo? Se você for passar de um carro para outro carro em movimento e os dois estivessem na mesma velocidade, um carro em relação ao outro carro é como se eles estivessem parados, certo? Você pode passar tranquilamente de um lado para outro, certo? Um vagão do trem, se tu passar de um vagão para o outro, eles estão conectados e estão na mesma velocidade. É como se o vagão, um em relação ao outro, ele estivesse parado. Se o rotor girar na mesma velocidade do estator, é como se os dois estivessem parados. Se os dois estiverem parados, o campo magnético do estator não vai induzir no rotor. Ou seja, ele não vai gerar norte e sul aqui, porque ele não vai ter indução eletromagnética. Então, se o motor, como a gente viu na frase anterior, se o motor tiver a vazio, então ele até vai girar porque ele não tem nenhuma força querendo segurar, bloquear esse eixo. Mas a maneira que eu coloco uma força aqui bloqueando esse eixo, pesando, o campo girante do estator vai ser maior que o campo girante do rotor. E aí vai gerar no rotor um campo magnético que vai ser atraído pelo estator. Essa diferença do estator para o rotor, a gente chama de escorregamento. Tá aqui, ó, uma diferença aqui é escorregamento. Velocidade do estator, velocidade do rotor, a diferença entre uma e outra é o escorregamento. Pessoal, na velocidade síncrona, a gente já sabe, número de polos equivale, por exemplo, em 60 Hz, aqui ó, 60 Hz, número de polos equivale a 3.600, em 60 ou 3.000 em 50. Isso aqui é gabarito, você não precisa nem fazer aquela conta, a não ser que vocês esqueçam. Vocês podem efetuar a conta, a gente vai estar sempre efetuando a conta, mas vocês já podem botar direto. 2 polos, 3.600. 4 polos, 1.800. 6 polos, 1.200. 8 polos, 900. Se fosse 50 Hz, é isso aqui, ó, 3.500, 1.750. Comercialmente, a gente utiliza até 8 polos no máximo, beleza? Então, isso aqui são as velocidades síncronas. São as velocidades do estator. Tá, e a velocidade assíncrona, a velocidade do rotor? Depende de cada motor, de cada forma construtiva, certo? De cada forma construtiva. Cada motor tem a sua rotação particular. A gente vai ver em seguida. Cada motor tem uma porcentagem de escorregamento. Pessoal, as fórmulas que nós vamos usar para achar o escorregamento do motor são essas aqui, ó. O S é escorregamento, o NS é rotação síncrona ou rotação em RPM do campo magnético, N, rotação assíncrona ou rotação do eixo do motor, P, número de polos, S, aqui está a fórmula do S, que é escorregamento em porcentagem, e aqui está outra fórmula do S, que é escorregamento em RPM, e aqui está a fórmula do N, que é a rotação assíncrona, né? Então, para mim achar a rotação assíncrona, eu uso essa fórmula aqui. E aqui, a fórmula da rotação síncrona. Só que se eu me basear aqui, eu não preciso nem fazer o cálculo, ó. Eu quero saber a rotação de um motor de 2 polos 60 Hz. 2 polos 60 Hz, 3.600. A rotação do motor de 6 polos 60 Hz. Então, 6 polos 60 Hz é 1.200. E assim por diante, certo? Eu posso usar essa tabela, não tem problema. Ou eu posso fazer a conta também, não tem problema. Beleza? E aqui eu apresento quatro exercícios de exemplo. E esses 4 exercícios de exemplo, eles estarão disponíveis em 4 vídeos que eu vou colocar no sistema ali, tá? No sistema ali para vocês acompanharem a resolução de cada uma. Eu fiz a resolução de cada uma naquela tela preta do AutoCAD, beleza? Abraço! Quem não puder assistir a aula de hoje, é isso aqui. Claro que eu vou me usar um pouquinho mais, vou trocar informação com o pessoal e tal, mas quem não puder assistir a aula de hoje, esse aqui é o resumo, tá certo? Pessoal, e eu estou à disposição no meu WhatsApp, no meu telefone, né, ou outra forma que vocês queiram usar,
para responder e atender vocês. Não deixem de me perguntar, de me procurar. Abraço.